Seja bem-vindo, pré-calouro, a mais uma aula aqui do Desobnubilando. E a aula de hoje é sobre o quê? Solubilidade dos compostos orgânicos. Eu vou te mostrar como é muito simples e fácil de você saber se um composto é muito, pouco ou até mesmo insolúvel em água. Então fica comigo e vamos em frente, que atrás vem concorrente. Opa, vamos lá, pré-calouro. Bem, para você saber se um composto orgânico especificamente ele é solúvel ou insolúvel, muito solúvel ou pouco solúvel em química orgânica, a gente vai seguir alguns passos. Eu peço que você fique atento a esses passos e anote e guarde somente para você. Se você já foi inscrito aqui no canal, ótimo, ativa as notificações. Você ainda não é inscrito? Inscreva-se. Fique por dentro das dicas semanais na parte de química orgânica geral e até mesmo físico-química. Vamos lá. Primeiro passo para eu saber se um composto orgânico ele é solúvel ou insolúvel em água. Até o presente momento eu vou fixar que a minha análise vai ser em cima de água, ou seja, eu vou escolher a água sendo o solvente universal. Então, quando eu aqui explicitar é solúvel ou é insolúvel, é justamente com relação à água. Show de bola? Primeiro passo. O primeiro passo eu tenho que entender, eu tenho que ter em mente que a solubilidade de um composto orgânico, aliás, a solubilidade de qualquer composto químico em outro composto tem a ver com suas forças intermoleculares, ou o termo inter, entre moléculas. Essas forças intermoleculares são muito importantes que aqui nós já saibamos, porque lá na frente vai nos ajudar a entender o ponto de fusão, o ponto de ebulição das substâncias e também a solubilidade. Essas forças intermoleculares são quais, professor? Dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é a que você sempre vê nos livros chamado dipolo induzido, também chamada de força de London ou até mesmo força de Van der Waals. Nós também temos, deixa eu só fazer um adendo, deixa eu logo adiantar. Essa força de dipolo instantâneo, dipolo induzido, ela é muito presente nas substâncias o que? Apolares. Mas eu quero deixar bem claro que a dipolo induzida ela está presente em todas as substâncias, sejam polares ou apolares, mas somente nas apolares é que ela predomina. Nas demais, ela fica ali em menor quantidade. Show? Pronto. Nós temos também a dipolo-dipolo, que é aquela que você conheceu por dipolo permanente. É uma força característica de espécies polares, mas que não apresentam ponte de hidrogênio. Eu quero deixar bem claro que eu coloquei ponte entre aspas, porque essa palavra ponte ela está meio que caindo em desuso. Então, nos atenhamos às palavras ponte de hidrogênio, interação de hidrogênio. Tem até questão que às vezes chama de ligação de hidrogênio. Ligação é meio inapropriado porque essa interação ela é só uma força atrativa. Eu não tenho uma ligação química propriamente dita, tudo bem? Então quais são as três forças? Dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Pronto. Eu tenho que ter em mente isso. É o meu primeiro passo. O meu segundo passo é entender que existe uma regra geral. Entenda, regra geral. A regra geral diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. É aquilo que você viu em sala de aula chamado de polar tende a dissolver polar e apolar tende a dissolver apolar. Por isso que a gasolina não se dissolve em água, porque a água é polar e a gasolina é o quê? Apolar. A regra é semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? Primeiro passo, eu tenho que entender que existem forças atrativas chamadas de forças intermoleculares. E, segundo passo, a regra geral que semelhante dissolve semelhante. Isso tem a ver com as forças intermoleculares. Forças semelhantes, dissolução semelhante. Forças diferentes, dissolução diferente. Tudo bem? Vamos em frente. Terceiro passo. Eu já sei que existem forças intermoleculares, Eu já entendo que essas forças ajudam a entender essa regra geral, semelhante dissolve semelhante. Mas eu tenho que entender agora a regra de ouro, especificamente aqui do Desobnubilando. Bota essa regra de ouro somente para você, tudo bem? Essa regra de ouro diz o seguinte: quando eu vou analisar um composto orgânico, tenha em mente o seguinte: os compostos orgânicos têm carbono e hidrogênio. Existem cadeias orgânicas gigantescas, médias, pequenas ou minúsculas. Entenda que uma substância orgânica vai divergir da outra provavelmente no número de átomos de carbono, no número de átomos de hidrogênio, possíveis outros átomos como oxigênio, enxofre e fósforo, tudo bem. Eu quero que você entenda quando você estiver diante de uma situação que ele vai te trazer, tipo uma vitamina A e uma vitamina C, ele vai querer saber qual é o mais solúvel, questão típica do Enem, por exemplo.
eu quero que você coloque em mente o seguinte: uma estrutura em relação à outra é da seguinte maneira: quanto maior for o número de átomos de carbono da respectiva estrutura em relação à outra, menor é a sua solubilidade. Em quê? Em água. Tudo bem? Se eu tenho duas substâncias sendo analisadas, se eu perceber que uma tem mais carbonos que a outra, eu já sei que essa com maior número de carbonos, ela é muito mais insolúvel do que a que tem menor número de carbonos. Tudo bem? Mas não existem somente compostos que só tenham carbono e hidrogênio. Existem compostos também tais como álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas. Então você vai entender também o seguinte: se uma substância em relação à outra, se eu perceber que houve o surgimento de oxigênio, de nitrogênio, ou até mesmo o simples aumento, eu sei que uma estrutura tem em relação à outra oxigênio ou mais oxigênios, nitrogênio ou mais nitrogênios que a outra, eu vou perceber o seguinte: quanto maior o número de átomos de oxigênio e ou nitrogênio, maior vai ser a solubilidade em água. Por que, Éder? Porque se eu tenho mais oxigênios e mais nitrogênios, essas espécies elas vão me ajudar a fornecer talvez dipolo permanente ou até mesmo ponte de hidrogênio. Tudo bem? Os 3 primeiros passos. Primeiro passo, eu tenho que entender que quem manda nessa regra dissolve semelhante, é a chamada força intermolecular. Então, eu tenho que entender, eu tenho que saber identificar qual é a força intermolecular que existe. Segundo passo, eu tenho que entender que semelhante dissolve semelhante. Terceiro passo, que é a regra de ouro. Eu tenho que entender que quanto maior o número de carbonos, menor a solubilidade em água. Quanto maior o número de átomos de oxigênio e ou nitrogênio, mais solúvel em água essa substância orgânica será. Show de bola? Vamos para frente. Quarto e último passo. Eu tenho que fazer a análise molecular. Como assim, Éder? Eu tenho que entender que molécula, organicamente falando, eu estou analisando. Essa dica é especificamente aqui do Desobnubilando. Entenda que os compostos orgânicos, eles estão divididos em duas classes. Ou eles são CXHY, que já achei isso, Éder? Calma. CXHY, na realidade, eu estou dizendo que eles são hidrocarbonetos, tudo bem? Ou eles são demais compostos. Então entenda, a química orgânica é simples. Ou você é um hidrocarboneto, ou você não é. Se você for um hidrocarboneto, você é apolar. Se você não for um hidrocarboneto, como assim, Éder? Se eu tiver qualquer átomo além de carbono e hidrogênio, eu já sou álcool, tendo oxigênio. Enxofre, eu sou um tio éter, um tio álcool. Se eu tiver nitrogênio, posso ser amina, posso ser amida, posso ser imina, posso ser enamina. Não importa. Se eu tiver átomos diferentes de carbono e hidrogênio, eu já pertenço aos demais compostos. E esses demais compostos são o quê? Polares. A gente vai já ver. Surgiu. Esses CXHY, que são apolares, eles são dominados por uma força intermolecular chamada dipolo induzido. Infelizmente, é uma força muito fraca. Como a água é polar e os hidrocarbonetos são apolares, a água é ponte de hidrogênio e os hidrocarbonetos são dipolo induzido, eles não são semelhantes, então não haverá solubilidade, tudo bem? E os demais compostos, Éder, são polares, tudo bem? Os hidrocarbonetos são apolares e os demais compostos são polares. Agora, esses demais compostos, eles podem ser dipolo-dipolo, que é chamada de dipolo permanente, ou simplesmente eles podem ser ponte de hidrogênio. É simples, tu entendeu? Todo composto orgânico, ou ele é hidrocarboneto, ou ele não é hidrocarboneto. Se ele for hidrocarboneto, se só tiver carbono e hidrogênio, ele é apolar. Se ele não for hidrocarboneto, ele é polar. Aí eu vou verificar se ele é dipolo permanente ou se ele é ponte de hidrogênio. Como é que eu vou saber, Éder, se ele é ponte de hidrogênio? Simples. Se ele tiver hidroxila, é ponte de hidrogênio. Se ele tiver hidrogênio ligado a nitrogênio, ele é ponte de hidrogênio. Acabou. Professor, é só isso? Só. Repito, os compostos orgânicos ou são hidrocarbonetos ou não são hidrocarbonetos. Se forem hidrocarbonetos, são apolares. São dominados por dipolo induzido, são insolúveis em água. Se eles não forem hidrocarbonetos, eles são os demais compostos. Eles são polares. Se eles tiverem OH ou NH, ponte de hidrogênio. E se não tiver nenhum desses dois, Éder, dipolo permanente. Acabou. Vamos pôr em prática? Exemplos. Eu tenho a vitamina A e eu tenho a vitamina C. Essa questão ela é muito recente do Enem. Eu quero saber qual dessas duas substâncias, qual delas é a mais solúvel em água. Aí você diz, meu Deus, não tem como saber. Tem, veja só. A vitamina A tem carbono e hidrogênio, isso é fato. A vitamina C também tem carbono e hidrogênio. Mas você está percebendo que aqui, ó, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, OH. Então aqui você já sabe que essa substância tem ponto de hidrogênio bem aqui. Tudo bem?
Mas perceba, essa substância tem um número de carbonos e hidrogênios muito grande. Então eu posso imaginar que a solubilidade em água é baixa. Entenda que no Enem ele pode dizer o seguinte, ó, que essa substância aqui, ela tem muitos carbonos e hidrogênios. Fiquem atentos, perdão, fiquem atentos à palavra parte orgânica. Se eles falarem parte orgânica, eles estão se referindo justamente à parte só de carbono e hidrogênio. Percebam que a vitamina C tem muito menos carbonos do que a vitamina A. E eu ainda percebo que a vitamina C tem muito mais átomos de oxigênio do que a vitamina A. Então não perca seu tempo. A vitamina C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. A vitamina A tem quanto? 1. Então quem é mais solúvel em água? A vitamina C. Qual é o tipo de força intermolecular que existe nas duas vitaminas? Cuidado. Na vitamina A, só tem carbono e hidrogênio? Não, professor, tem OH. Tem OH? Então aqui tem ponto de hidrogênio. Pronto, tem uma ponte de hidrogênio. A vitamina C tem OH, NH? Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontes de hidrogênio. Então essa vitamina C ela vai ser muito mais solúvel em água do que a vitamina A. E fique atento, eu vou logo te dar mais uma dica. Tudo bem? Eu estou imaginando que essas duas substâncias estejam no estado líquido. Depois que elas estiverem no estado líquido, eu quero imaginar a sua vaporização. Eu quero passá-las para a fase gasosa. Qual das duas apresentará maior ponto de ebulição? Aquela que tiver a força intermolecular mais forte. Lembre, ponto de hidrogênio é muito mais forte que dipolo permanente, que é muito mais forte que dipolo induzido. Mas na vitamina A tem ponto de hidrogênio? Tem. E na vitamina C? Também tem. Só que na A só tem uma ponte de hidrogênio. Na C nós contamos aqui, ó, 4 pontes de hidrogênio. Então eu imagino que a vitamina C é a mais solúvel em água e também é a de maior ponto de ebulição. Não esqueça desses passos. Se esse vídeo serviu para te ajudar nessa parte de solubilidade orgânica, por favor, deixa teu comentário aqui embaixo. Me avise de qualquer dúvida que você porventura tenha. E também eu peço que você me dê um feedback se você gostou, deixando o seu joinha, marque presença, porque a presença aqui na nossa aula é o seu like. Qualquer dúvida, qualquer feedback, qualquer crítica, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E eu peço a você que fique atento. Aqui embaixo eu estou colocando o meu curso de reações orgânicas. Exatamente. Eu fiz um curso de reações orgânicas pensando exatamente em você, aluno, porque eu, quando aluno, eu tinha uma imensa dificuldade em reações orgânicas. E eu só aprendi reação orgânica na universidade, sozinho, batendo cabeça, com a ajuda de uma professora muito querida e um professor muito querido que eu tive. Então eu imagino que você também deva ter dúvidas e eu preparei um curso que é muito mais barato do que um lanche do McDonald's. Tudo bem? Dá um cliquezinho, acessa a página, dá só uma olhada, vê se você gosta do curso. E nós seguimos por aqui, até a nossa próxima aula.